pessoal, tudo bem? Então, perto dessa semana, Modernidade Líquida de Zygmunt Bauman, semana 4, segundo ano. Então, vamos lá, turma. E aí, pessoal, o que vem a ser a pós-modernidade, né? Na realidade, como já dizia Nietzsche, né, o homem encontra-se em uma situação trágica, já que vive em um mundo onde ninguém se importa com ele. Então, você está andando por aí, ninguém se importa com você. Onde você vive, onde você convive, geralmente é isso, essa sensação que comenta-se muito na pós-modernidade, é ninguém está se portando um com o outro. Vivemos sim em função das nossas vidas. Então, o ser humano é um ser marcado pela angústia. Esse tema, inclusive, foi bem desenvolvido pelo Pondé. Por que vivemos marcado pela angústia? Porque parece que alguma coisa não está certo. Ou seja, tem algo de errado com nós. Então, a começar pelo fato que nos deixamos levar pela modernidade. A modernidade nos prometeu N coisas, a partir do pensamento racional, a partir do iluminismo, eles nos prometeram uma vida plena, guiada pela razão. Que deveríamos, inclusive, viver mais, que deveríamos ter mais saúde, ter mais bens, uma série de coisas. E, de fato, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Inclusive, até esse termo aqui, pós-modernidade, começa a circular a partir de 1979, 1980. Inclusive, tem um filósofo, Jean-François Lyotard, ele define a pós-modernidade como a recusa de narrativas longas sobre as coisas. Entende? Ele definiu o pós-moderno como a incredulidade em relação às metas narrativas. Isso aí colocou, inclusive, em sua obra A Condição Pós-Moderna. O que ele quer falar com isso? Com isso, ele queria dizer que a experiência da pós-modernidade decorreria da perda de nossas crenças e visões totalizantes da história, que prescreviam regras de conduta política e ética para toda a humanidade. Um exemplo, o exemplo nessas questão aqui do filósofo do Jean-François Lyotard, eu acredito que seja assim, são os falsos consensos universais. O que são esses falsos consensos universais? Então vamos lá. Um exemplo de metanarrativa é a filosofia iluminista, que acreditava que a razão e seus produtos, o progresso científico, a tecnologia, levariam o homem à felicidade, emancipando a humanidade dos dogmas, mitos e superstições dos povos primitivos. E, por outro lado, também tem o marxismo, é o outro exemplo de metanarrativa. Para os marxistas, a história era impulsionada pelo confronto entre duas classes contraditórias, a burguesia e o proletariado, que resultaria ao fim da revolução do proletariado, uma sociedade sem classes, de plena liberdade e igualdade, ou seja, o comunismo. Então, esses falsos consensos, porque na realidade nada disso se realizou. Se a gente for ver bem, analisar bem a questão do iluminismo e do marxismo, as promessas embutidas, as promessas que estavam por dentro ali, nada se realizou. Nós vivemos numa sociedade onde há muito confronto, onde há muito egoísmo e muito consumismo. Cada um vive a sua vida, tá certo? Então, daqueles prazeres, daquele que nos prometeram, não aconteceu. Talvez alega-se que esse seja um dos motivos de vivermos numa sociedade angustiada. Porque esperamos, acreditamos e não recebemos aquilo que nos prometeram. Vamos lá? Então, pessoal, nesse contexto, o que Bauman vai falar? Vai falar que a consciência pós-moderna é a consciência do fracasso. E qual é esse fracasso? A modernidade ela fracassou nas utopias que ela nos prometeu. O que ela nos prometeu, como falamos logo atrás, no slide anterior. Então, o que é essa consciência pós-moderna? É ao mesmo tempo o despertar, segundo ele, do despertar maldito de um sonho colorido. O sonho que estávamos construindo um mundo simétrico. A nossa capacidade de organização, a nossa capacidade racional de determinar a causa e efeito. Mas, ao mesmo tempo que ele é o despertar de um sonho para um pesadelo, Bauman vai dizer que talvez seja um momento de esperança.
qual fenômeno social que ele pega para falar da modernidade? Ele começa a falar em relação ao Holocausto. Ele comenta que no Holocausto trabalharam pessoas normais e não monstros. Tá certo? Mas essa consideração que Bauman faz é interessante, que ele vai de encontro a Hannah Arendt, quando ela apresentou seu pensamento em relação a Eichmann, tá certo? Em seu julgamento lá em Jerusalém. Mas, na realidade, quem foi Eichmann? Ele foi considerado responsável por toda a operação de logística de transportes que conduziam inúmeras pessoas, judeus principalmente, aos campos de concentração. Ele também foi responsável pela evacuação forçada em lugares que foram ocupados e administrados pelos nazistas antes e após a tomada do poder em 1933. Então, o que ele fazia? Simplesmente ele fazia a contabilidade disso tudo. Um exemplo, nossa, hoje mandamos tantas pessoas para determinado campo de concentração e hoje conseguimos o extermínio de 2, 3, 4, 5, 10 mil pessoas. Amanhã vou tentar melhorar meu trabalho, vou tentar reduzir algumas tramitações aqui, talvez torná-lo menos burocrático, para esse número de pessoas a serem mortas pela câmara de gás ou por outras diversas formas, inclusive como experimentos. E então ele trabalhava talvez no dia a dia para que aquilo ali aumentasse, para que a indústria da morte ela viesse a desenvolver de uma forma mais eficiente e eficaz. Enquanto Bauman fala isso, é o mesmo que Hannah Arendt também comentava. Ela falava que ele não era um monstro, era um homem que talvez pegasse, saísse do trabalho à tarde, chegasse em casa, beijasse a esposa, beijasse os filhos, assistisse uma novela, ouvisse uma música, talvez, dependendo da música, até lembrasse alguns momentos do passado dele, se emocionasse. Então, na realidade, era essa a questão, era uma pessoa normal. E aí que está o grande problema, a banalização do mal. Porque o mal, quando chega aí às pessoas normais, é porque o mal está extremamente banalizado. E é essa questão que Bauman apresenta para lançar esse pensamento em relação à modernidade líquida. Né? Porque, na realidade, o que Bauman identifica é que a preocupação, como foi colocado nesse caso aqui de Eichmann, que a preocupação com a administração da vida parece distanciar o quê? O ser humano da reflexão moral. Porque ficamos como no caso aí desse criminoso nazista, a preocupação dele durante todo o julgamento é falar assim, falar, pessoal, fiz o que era certo, recebi ordem, executei o bom trabalho e pronto. Entendo que fui eficiente no meu trabalho, fui eficaz no meu trabalho, porque inclusive há uma diferença em administração nessa questão de eficiência e eficácia. Não vou entrar aqui em detalhes para não prolongar mais o vídeo, também não é o objetivo dele. Então a questão era essa, porque então ele fazia aquilo como se estivesse fazendo alguma coisa, uma coisa boa, uma coisa assim, estava cumprindo ordem, estava executando da melhor forma possível essa ordem. Essa é a questão que Bauman vai contestar. Porque as pessoas se afastam da moral, da reflexão moral. Não para e pensa, isso é correto, isso é certo. Não, ele simplesmente executa. Então o ser humano, ele está, como o Bauman fala, está preocupado com a eficácia e não coloca nesse meio questões morais. Então, a partir daí, ele se pergunta, não seria melhor que a modernidade fracassasse? Essa é a dúvida que perseguia, no caso, Bauman, né? E, inclusive, até em um determinado momento, ele vai colocar uma outra questão aqui, bem interessante. Em um determinado momento, Bauman diz, agora precisamos de uma ética para o inverno. O que significa uma ética para o inverno? Na realidade, como ele coloca, significa que nós estamos aí perambulando, estamos passando, estamos atravessando um deserto. E o que ocorre? Não adianta querer achar que estamos atravessando outra estação do ano, outono, ou que seja primavera. Porque as flores são todas de plástico. Deserto significa que nós vamos sofrer bastante nessa travessia. Entende? Então, Bauman gosta de uma metáfora também, que não é dele, inclusive de Ralph Waldo Emerson, 1803, 1882. Emerson se refere à época que ele já dizia, no século XIX, olha só,
que vivemos justamente isso, essa questão aí, que como o Bal falou agora, Emerson mudava um pouco. Ele colocava que vivíamos como se corrêssemos em uma camada fina de gelo. E se pararmos, ela racha. E quando ela rachar, caímos na água e nos afogamos. Isso, interessante essa questão. Porque Ralph Waldo Emerson ele já falava sobre essa loucura, essa correria, no século XIX. Entende? É, porque esse processo, essa visão desse mundo que está todo vapor já não é de agora, já tem um determinado tempo. Porque você tem que viver de uma forma que você tem que correr muito. A velocidade é cada vez maior. Na maioria das vezes, você para e pensa para onde estou correndo mesmo. E na realidade, você não está correndo para lugar nenhum. Você não está correndo porque você tem que correr. Entende? Você corre porque todo mundo está correndo e é necessário você correr. E senão, se você parar, você afunda. Você morre, né? Porque se você não correr, a casca de gelo racha e infelizmente você se afoga. Tá certo? É, mas como o Balbi falava, inclusive a questão do capitalismo. No capitalismo tudo é sólido e desmancha no ar. Então, como nessa questão aqui do capitalismo, né? Além de Balbi, como ele fala, no capitalismo tudo que é sólido desmancha no ar, ele se aprofunda nessa questão dizendo que não é ar, é líquido. As coisas não têm forma, elas se espalham. Então hoje, se você tentar pegar na sua mão o que você entender por, tipo assim, sua família, é líquido. Porque a sua relação com seus familiares é uma relação líquida. A qualquer momento ela se acaba. Não há nenhuma garantia de que a pessoa que está do seu lado, que está do lado de você, permanecerá com você. Inclusive porque ela é alimentada pelo mesmo motor que você é. Aquele que diz o seguinte: eu mereço ser feliz no que eu faço. Quando a pessoa que estiver ao meu lado não preencher os requisitos da felicidade, a qual eu tenho direito, eu troco. E assim, de uma forma geral, é no trabalho. Não há mais daquela questão de solidez no trabalho. Você começa o trabalho hoje, amanhã ou depois você pode ser mandado embora. As relações trabalhistas também são líquidas. As relações de amizade são líquidas. São líquidas, entende? Então vivemos um mundo líquido, que tudo passa, tudo termina, tudo se acaba a qualquer momento. Entende? A família não é daquela questão de você casar e viver para sempre. O amigo, vou ter esse amigo para toda a vida. Esse trabalho, vou trabalhar nele até me aposentar. Não. Vivemos um mundo em constante mudanças. Entende? É, e são certas questões que acontecem que não tem como mudar. Entende? Que provocam, sem dúvida nenhuma, essa angústia. É um dos fatos que também provoca essa angústia que nós vivemos. Então, eu falo o seguinte, como diz Nietzsche, né? Nesse contexto, ele diz o seguinte: quero um homem que caia no abismo dançando. Já que é para cair no abismo, que não caia angustiado, né? Mas vamos lá, ao invés de cair chorando, que caia dançando. E não se trata aqui de falar também de carpe diem, porque isso não tem nada a ver. Trata-se simplesmente de você perceber que você está no mundo, num habitat diferente, tá certo? Nós, seres humanos, estamos aqui exatamente no ápice de não saber direito onde estão os limites. Porque se você ficar muito preocupado com os limites, você acaba ficando parado. E se você está andando numa casca de gelo, se você parar, você se afoga, tá certo? Agora, nessa questão toda, às vezes eu fico pensando o seguinte, a questão do conhecimento. Trata-se de uma questão, eu vejo assim, para reflexão. Porque, pense uma coisa, não vou colocar aqui o pensamentos como de empirista como Locke, ou no caso do irracionalista como Descartes, mas sim uma visão de Kant. Por que a visão de Kant? Porque ele consegue unir esses dois processos, tanto o racional quanto a questão da experiência, tá certo? Então, o que é que ele vai falar do conhecimento? Ele fala o seguinte, que vê, claro, de forma bem resumida, bem utópico, vamos falar assim. Ele vai falar da seguinte maneira: quanto à questão do conhecimento, ele diz o seguinte, que
vejo determinado objeto, passo a conhecê-lo através de quê? Dos meus 5 sentidos. Depois dessa primeira experiência, meu intelecto faz algumas relações, organiza minha experiência e a partir daí é gerado conhecimento. Vocês estão vendo aqui, organiza minha experiência. E depois a questão até do conhecimento a posteriori, o que é o conhecimento a posteriori? Ele nasce na experiência e se encerra na razão. Como vocês podem observar, a experiência é fundamental para o processo de conhecimento. E, por outro lado, o que acontece? Eu estava lendo esses dias, um tempo desse já, um artigo científico da Universidade Federal do Maranhão. Esse artigo foi, inclusive, publicado numa revista científica que não me lembro agora. É Luiz Felipe, né? O autor desse artigo. O que é que ele fala? Ele fala o seguinte: nós vivemos uma sociedade voltada para quê? Para sensações. Mas por que nós vivemos essas sensações? Justamente, é claro, pessoal, pelo fato de vivermos correndo. Nós corremos constantemente. Então, hoje, para nós, tudo tem que ser rápido. Somos uma sociedade, como aquilo coloca, uma sociedade excitada. Dependemos de sensações. Nós buscamos incessantemente, às vezes até esperamos sensações que nos façam o quê? Ter força. Ter força, ter motivação para levantar da cama, para enfrentar o dia a dia. Então a necessidade de sensação, ou algo sensacional, útil, belo e útil, é o seguinte, é que nos desperta de uma certa letargia. Certo? Mesmo que esse algo não seja realmente sensacional. Virou a constante dos nossos tempos, essa necessidade de sensações. E chega até a tal coisa. Vamos supor, vivemos uma sociedade onde constantemente somos bombardeados de informações, certo? E cada vez mais velozes. Então, tudo que não nos causa alguma sensação tende simplesmente a desaparecer aos nossos olhos, certo? E nossos olhos, por outro lado, eles são treinados para olhar, piscar e ver outra coisa. Então vivemos exatamente dessa forma, necessitando de sensações. Vivemos em função de sensações. Inclusive tem um filósofo espanhol, Jorge La Rosa, bom dia, ele afirma que nunca se passaram tantas coisas, mas as experiências são cada vez mais raras. Nós não deixamos acontecer as experiências, segundo La Rosa. Então, vocês terem uma ideia, a partir desse princípio que nós vivemos, um exemplo que eu dou aqui é a questão da poesia. A poesia, ela se conta nela que sílabas. Então é possível dizermos que no cinema se conta o quê? Planos. Então o que ocorre? Tem hoje um software, um projeto Cinematrix, que ele permite medir a duração dos planos de um filme em tempo real, sem necessidade de nenhuma especialização de profissional. Então o Cinematrix ele oferece algumas estatísticas básicas, a duração do filme, o número de planos e a média de tempo, o tempo médio de cada plano. Então é o seguinte, o que ocorre hoje? Se o filme não possui vários cortes sucessivos, nós não prestamos atenção, a gente dorme lá na cadeira do cinema e saímos xingando aí do filme, falando que o filme é muito chato, muito monótono. Né? Então, o que observa assim, na atualidade é que muitos filmes, os cortes deles, dá em média de a cada 2, 3 segundos, certo? Objetivando o quê? Provocar sensações. É claro, é necessário ter outras coisas também no filme para chamar atenção, mas é fundamental as sensações. Então, diminui os cortes, a cada 2, 3 segundos aparece alguma cena que nos provoca sensação. Então, vivemos essa sociedade que anda correndo no deserto, que não para pensar, porque se parar se afoga. E toda essa sensação, toda essa correria nos provoca essa necessidade de sensações. Essa é a modernidade líquida. É a modernidade que Bauman fala, que ele comenta, tá certo? E é o que vivemos. Então, como podemos observar, diariamente, recebemos diversas informações que acontecem de forma conjunta, ou seja, todas ao mesmo tempo. E assim quase nada acontece. Nesse contexto, a oportunidade de experiência se torna praticamente nula. Nas colocações, inclusive, de La Roça,
A experiência não se limita ao exterior do sujeito, mas é fundamental a integração entre interior e exterior. E havendo desta forma, essa interação ela permitirá que algo nos aconteça, ou seja, é o que nos acontece, observarmos o que não acontece. Porém, nesse caso, é fundamental a reflexão, porque ela é a base de todo esse processo. Então, o que nós vemos hoje, na modernidade líquida, como já foi comentado, as relações são líquidas. Agora, outra questão também, para finalizar, à medida em que o futuro se torne certo, graças a tantas mudanças, inclusive nós vemos, inclusive em termos de trabalho, muitas profissões que não existiam há 10 anos, há 10 anos atrás, existem hoje. E muitas profissões que existem hoje não existirão daqui a 10 anos. Então, à medida que o futuro se torne certo, dentro dessas condições, o sentimento coletivo dominante é que se deve viver o momento presente, exclusivamente para si. Então, dessa estabilidade e ausência de perspectivas, também nasce uma angústia, a incerteza diante do futuro. Ela pode explicar o aumento, inclusive, a gente vê por aí, de antidepressivos, a intensa busca por entretenimento, né? Em muitos casos, inclusive, essa angústia resulta o quê? Na paralisia da ação, na incapacidade de agir. Então, ao lidar com uma insegurança, muitas vezes o indivíduo se recusa a assumir responsabilidades ou assume o discurso do eu não gosto de tomar decisões. Na realidade, como já Sartre já nos falava, já nos fala, sempre está nos lembrando disso, somos livres, entende? Somos condenados a ser livres, mas não conseguimos transformar o mundo, entende? Apesar de toda essa liberdade, o mundo continua sem que nós conseguíssemos fazer algo diferente para ele, tá certo? Então, isso aí nos gera, nos remete, nos dá um sentimento de impotência. Interessante que algo que eu achei muito bom de Bob, que ele declarou ao jornal argentino, aí ele fala o seguinte: escolhi chamar de modernidade líquida a crescente convicção de que a mudança é a única coisa permanente e a incerteza a única certeza. Assim, gente, eu encerro com essa frase maravilhosa desse sociólogo fenomenal que é Zygmunt Bauman. Então, até mais para vocês.